Aqui, ó, para nós entendermos melhor, vamos aqui ao dicionário, ó. O dicionário, ele deixa bem claro aqui, ó, a respeito do que é o significado pessoa aqui, ó. Pessoa. Então, aqui no dicionário, ele deixa bem claro que é o quê? Criatura humana. Homem, mulher, indivíduo, personagem, individualidade. Cada uma das relações do sujeito da oração com a forma pela qual o verbo exprime essas relações. Então, pessoa, fique sabendo que pessoa não é o quê? Espírito. Tá? Então, o Pai, ele não é pessoa. A pessoa do Pai é o quê? A imagem, a parte visível. Então, é o quê? Ó? Criatura humana. Né? Homem, mulher. Então, Jesus, ele foi homem. Então, a imagem da sua pessoa. Então, você pega o dicionário aí, tá? Dicionário mesmo de português, e você vai ver o significado de pessoa, logo lá no início. Tá? Então, pessoa não é, o espírito, não é, tá? Então, se você acha que tem, nesse Deus existe uma, duas, três pessoas, a Bíblia não diz isso. Pessoa é o quê? É esse lado humano, que foi este menino, tá bom? Então, quando alguém vê muitas vezes um animal, um cachorro e uma pessoa, ele fala, ó, eu estou vendo um cachorro e também vejo uma pessoa, né? Ou quando acontece de alguém na delegacia, né? Muitas vezes ali o investigador, o delegado, pede para você descrever ali a pessoa, né? Descreva aí a pessoa que tentou roubar o seu carro, um exemplo, né? Um exemplo muito ruim, mas para que você venha entender. E quando fala de pessoa, está falando acerca de imagem. Quando alguém pede, descreva aí a pessoa que tentou te roubar seu celular, roubar o seu carro, aí você vai falar, olha, essa pessoa tinha cabelos liso, ele era branco, os seus olhos eram azuis, e essa pessoa tinha 1,70 m. Você percebe que essas informações que a pessoa dá, né, dessa outra pessoa, não é acerca do espírito, né? Você não vai ver alguém descrevendo uma pessoa, falando, ó, o espírito, ele é azul, ele é branco, porque não tem como descrever, né? Então ele vai descrever aquilo que é visível, né? Então aqui, para que a gente venha entender melhor, então, o que é imagem? O que é a imagem? É o Filho. E quem é o Filho? A imagem do Deus invisível, que é Espírito. Então aqui a gente já podemos responder, assim como nós respondemos quem é o Pai, que é o Espírito, também vamos responder aqui o Filho. Imagem. Amém? A gente pôde entender que aqui é a imagem, que é o quê? O Filho, que é a imagem. Então, a imagem, ela é dependente do Espírito, tá? Então, a imagem é que possui o quê? Sangue. Por isso que
Jesus, ele é aquilo que conecta o homem a Deus. Porque sem sacrifício, sem o cordeiro, sem o filho, seria impossível. Sem essa imagem, não haveria o que? Sacrifício. Por isso que em muitas partes, para você entender, né, aqui muitos, né, entendem que aqui é uma pessoa, aqui é outra, mas você, aqui vendo no dicionário, você vê que pessoa ali seria ali a criatura humana, tá? Não a criatura no sentido espírito, tá? Então, fique sabendo você, quando alguém pede para você descrever aí a pessoa, né, que você mais ama, eu quero ver você descrever, né, algo que você não vê. Você vai ter que descrever a imagem, apenas a imagem, tá bom? Então, nós vamos ver esse Deus, aqui, ó, esse Deus, que é o Pai, na imagem. Então, assim como eu tenho essa imagem, mas também tenho um espírito, e o meu nome é o quê? Moisés. Assim como essa imagem ela tem um nome, tá? E esse aí vai ser o próximo tema que a gente vai estar estudando. Aqui, ó, eu vou pegar aqui uma lousa para ficar um pouquinho mais aqui claro, tá? Eu sei que não ficou bem desenhadinho, tá? Aqui, ó, para a gente entender. Então, aqui, ó, como a gente respondeu, o Pai, ele é Espírito. Então, aqui, ó, está escrito o quê? Invisível. Por que invisível? Porque aqui, ó, a imagem que é aqui, ó, Filho, imagem, e aqui dentro desse quadradinho está o quê? A pessoa, né? Aqui, ó, a imagem do Deus invisível. Então aqui não tem como eu descrever esse Espírito, porque ninguém pode ver o quê? Deus, o Espírito, o Pai, ninguém pode. Então nós vamos ver através dessa imagem. Mas para ficar melhorzinho, eu pedi para minha filha Raíssa aí fazer um desenho, né? Para ficar melhor aí, ó, para vocês entenderem, né? Aqui, pronto. Olha como ficou legal agora, ó. É? Não, vamos fazer melhor. Vamos apagar aqui, ó. E colocar aqui, né? Eu realmente, esse Jesus que eu fiz aqui, essa imagem aqui, é aquele sem formosura mesmo, né? Esse aqui acompanhou certinho, ó. Agora sim, ó. Tá? Para vocês entenderem. Essa aqui é a parte visível. É o quê? A pessoa, o filho, tá? E o pai, que é espírito, tá? Está dentro dessa imagem, tá? Então, você não vai ver. Então, por isso que lá em Apocalipse você vê lá o trono de Deus, o Pai, e do Cordeiro. Por quê? Nessa explicação, não é que é dois tronos, né? Como que eu posso explicar isso melhor para você? O trono de Deus e do Cordeiro, né? O carro que é meu e da minha esposa é dois carros. Quando eu falo assim, o carro meu e da minha esposa. Não. Então, a gente podemos entender, tá? Assim como o trono que está lá em Apocalipse, que fala que é o trono de Deus e do Cordeiro. Agora vocês entendem o porquê que não tem uma divisão? Porque o Filho o tempo todo ele está relacionado ao quê? À imagem. Essa parte visível, o quê? A pessoa, o herdeiro. Esse corpo aqui, ó, ele herdou também o
trono do Pai. Por isso que o trono, que é do Pai, é o quê? Dele também. Assim como eu falei, ó, essa caneta pertence o quê? A minha imagem, mas também pertence o Espírito, tá? Por isso que Jesus falou assim como somos um, né? O Espírito e o corpo, importa que eles também sejam também um. Somos um, eu sou um, né? Então aqui, ó, para que a gente venha dar sequência, tá? Aqui, encerrando aqui sobre quem é o filho e quem é o pai que está aqui do outro lado, tá? A próxima aula, o próximo tema vai ser o quê? Qual é o nome do pai? Qual é o nome do pai? Qual é o nome do filho? Será que aí é uma divisão? Será? Será que essa pergunta aqui também é a sua? Depois desta? É? Então, irmãos, fique sabendo que não há divisão. Não há. Ele é um Deus absoluto. Então, você entende por que o filho não sabe nem o dia nem a hora? Porque ele falava que ele não era ele que fazia, né? Aqui como foi falar aqui, ó, o Pai que está em mim é quem faz as obras, o Espírito na imagem é quem faz as obras. Então aqui é o próximo tema, tá? Aqui está encerrado. Se você quiser que a gente dê continuidade, assim, não, Moisés, não ficou claro, porque lá no livro tal, em tal capítulo, em tal versículo, diz assim. Então você escreva aí embaixo, tá? Porque dependendo da quantidade de comentário que tiver, eu vou estar fazendo aí mais um esclarecimento acerca do filho e acerca do pai, tá? Mas precisamos seguir com esta aula, tá? Então, o próximo vídeo vai ser o quê? A próxima aula. Qual é o nome do pai? E qual é o nome do filho? Tá? Aqui, ó, vou dar uma pequena pista aí para você, vou dar um spoiler, né? Aqui, ó, João, capítulo 17, e versículos 6 ao 10. E fala lá no finalzinho, lá, ó, o 6, ó. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. O filho dizendo ao pai, o teu nome, manifestei o teu nome. Qual foi o nome que ele manifestou? Foi Jeová? Foi Elohim? Foi o tetagrama? Né? Yud, Re, Vav, Re? Não, não foi. Então vamos ver qual é o nome que ele manifestou o tempo todo, né? O 10 aqui, ó, tá? Você lê depois completo, mas aqui o 10, ó, para que você venha entender acerca do trono, tá? O 10 fala aqui, ó, e todas as minhas coisas são aqui, ó. Para sair aqui, para ficar melhor, tá? Peraí que deve estar saindo aí. Aqui, ó, todas as minhas coisas são tuas e as tuas são minhas. O filho, a imagem falando, tá? Então, o que pertence à imagem pertence ao espírito. E o que pertence agora ao espírito pertence à imagem, tá? Então, esta é a próxima aula. E eu quero dizer para você aí, além de escrever nos comentários, né, se inscreva no canal, tá? Apresente esse ensino aos seus irmãos, tá? Compartilha, envia. Olha, eu vi aqui um rapaz lá escrevendo na lousa e ele jogou uns pontos ali que eu fiquei meio que, né, em dúvida, né? Ou me deu uma luz a respeito da minha dúvida, né? E aí você compartilha o pão, né? Compartilha aí, né? E deixe sua pergunta. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.